Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Samuel e sejam bem-vindos aos Bastidores da Loucura. Hoje nós estamos aqui para falar da segunda temporada de Invencível, a série animada da Amazon Prime, que é uma das estreias que eu tava mais ansioso, porque depois da primeira temporada eu fiquei um pouco viciado. Então eu li um monte, mas um monte de spoiler das HQs. Então eu sei de um monte de coisa que poderia acontecer nessa temporada, então eu tava muito animado pra ela começar. Mas foi uma tristeza pra mim descobrir que a temporada ia ser, lançada semanalmente. Na verdade não é nem semanalmente, é porque, assim, os 4 primeiros episódios da segunda temporada serão lançados durante o mês de novembro. Toda semana. Aí a temporada vai ter um hiato de um mês e vai voltar em janeiro. Até o presente momento foram lançados 2 episódios. E esse vídeo é uma review desses 2 episódios. Eu também vou fazer uma review dos outros 2 que vão sair depois desse. E uma review da temporada geral, sabe? Dos 4 primeiros episódios no geral. E também algumas expectativas por conta de acontecimentos HQs. Então assim, vai ter muito conteúdo de Invencível esses dias aqui no canal. Porque eu juro, eu tô muito animado pra essa temporada. Muita coisa boa pode acontecer. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Antes de começar de verdade, eu queria já avisar de antemão que esse vídeo vai ter muito spoiler dos episódios que saíram e da primeira temporada. Não vai ter nenhum spoiler das HQs, mas vai ter spoiler da série inteira. Então se você ainda não viu, veja e depois venha aqui ver a review. Pronto, agora eu vou começar de verdade. E nesses primeiros episódios, nós começamos vendo as consequências diretas da batalha do Omni-Man contra o Invencível, depois do episódio final da primeira temporada. Não só a gente viu como o mundo está lidando com as consequências da batalha, porque afinal, né, eles destruíram um estado, mas também como o Mark e a Debbie, a mãe dele, estão lidando com esse fato, com as informações que foram dadas para eles, né, de que o Omni-Man na verdade vinha de um planeta ditatorial que se acha melhor que todos do universo, então por isso tentam dominar tudo. Então, a gente vai acompanhar eles também nesse processo de superar esse trauma que eles viveram. Inclusive, eu queria dizer que antes, eu tava torcendo pelo Mark na primeira temporada porque eu tenho dó desses tipo de super-heróis, sabe? Que apanha muito no começo da jornada. Eu já passei por isso em Boku no Hero, então eu me simpatizo com a causa. Só que como personagem eu não gostava assim tanto dele, tipo, oh meu Deus, meu personagem favorito. Porque, sabe, eu achava ele um padrãozinho, sabe? Menino de classe média alta, americano, sabe? Não sei. Padrão, achava ele meio padrãozinho. Só que agora, nesse começo, ele começou a me conquistar. Primeiro, né, ele estava com a saúde mental no lixo, ele e a mãe dele estão com a saúde mental no lixo, ele tá se sentindo muito responsável pelo que aconteceu em Chicago, pelas vidas que morreram lá, por tudo que aconteceu. Então ele fica o tempo todo tentando se provar. Inclusive, nessa tentativa de se provar, eu sinto que ele está perdendo um pouco da individualidade, sabe? Porque ele toma muitas decisões que, sim, não sinto que foram ele. Não foi ele decidindo. Foi o que as pessoas esperavam que ele fizesse. E também dele ficar se comparando com o pai. Tipo, ele tomava uma decisão achando que seria o oposto do que o pai dele faria. Sabe, essa tentativa o tempo todo de se provar, ele queria voltar a ser super-herói sem estar com a cabeça boa pra isso. Ele até estava fazendo algumas pequenas atitudes no começo do primeiro episódio, o que sinceramente achei que fizeram toda a diferença, sabe? Achei muito fofinho ele ajudando as pessoas pela cidade. Mas eu sinto que esse trauma tá fazendo ele tomar umas decisões meio questionáveis. Mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. Só que essas atitudes estão me fazendo torcer mais por eles, né? Porque eu quero que eles superem isso. Mas eu não vou falar só dos traumas do Mark aqui, não, tá? Eu tenho que falar da Debbie, porque, gente, essa mulher, coitada dessa mulher, porque imagina você passar 20 anos com uma pessoa, 20 anos de relacionamento, pra ir um dia você descobrir que ela te diminuiu ao significado de pet, te diminuiu um bichinho de estimação. Vocês têm noção disso, cara? 20 anos, ela construiu uma vida com aquele homem e pra ele dizer que aquilo não valia nada. Cara, e ela é uma das personagens que está, assim, sofrendo bastante, mais até que o Mark, porque ela não tem ninguém pra conversar sobre isso.
Aquela cena dela com a Olga no primeiro episódio foi uma coisa muito importante, porque ela sente que tá sozinha, guardando tudo pra ela, e isso tá destruindo. Ela não pode nem conversar com o Mark, porque ela tá tentando ser aquela mãe, sabe? Ela tá tentando ser mãe, ficar apoiando ele, porque ela sabe que que ele também tá péssimo na cabeça, só que ela tá ruim da cabeça. Então, eles ficam assim, nessa posição horrível. E o Mark, inclusive, ele tá tão focado nessa coisa de se provar, que ele não tá enxergando a própria mãe. Então, tipo... Cara, esses dois, juro, eles precisam de uma terapia, assim, pesada. Terapeuta. Não deve ter terapeuta pra esse tipo de situação nesse mundo. Eles são tão bem preparados pra essa coisa dos super-heróis, eu não duvido que tenha um terapeuta. Cecil, eu espero que você dê um terapeuta pra esse povo. Aliás, Cecil é um personagem que... Não, eu tô me adiantando. Vamos continuar. Nesse começo de temporada, nós também finalmente conhecemos o multiverso do universo de Invencível, né? Se você já está enjoando desse tema, porque ele tem sido usado muito nos últimos anos, eu sinto lhe informar, mas você vai estar vendo ele aqui mais uma vez com a adição de um novo personagem, o Levi Armstrong. Falei certo o nome dele? Levi Armstrong. Ele que promete ser o grande novo vilão dessa segunda temporada. E eu falo isso por conta de coisas que eu vi das HQs, né? E também, óbvio, pelo final do primeiro episódio, em que o homem ficou do jeito que ele ficou, né? Ele até agora não fez nenhuma grande coisa na temporada, afinal foram 2 episódios, mas ele também serviu pra eu começar a simpatizar um pouco com o Mark. Porque a primeira temporada, o primeiro episódio, ele já começa assim, em outra dimensão, fazendo a gente não entender, porque era uma batalha do Omni-Man, do Invencível contra o Imortal. A gente ficou tipo, ué... O que está acontecendo aqui? Só depois que eu fui entender que aquela era outra dimensão. E que, inclusive, em todas as outras dimensões, na maioria delas, de acordo com o Levi, o Mark, ele se aliou ao Omni-Man quando descobriu o que ele veio fazer na Terra. Na maioria das dimensões, o Mark se aliou a ele. Não teve aquela batalha que teve na dimensão original da história. Gente, quando eu soube dessa informação, eu fiquei tipo, meu Deus... O Mark das outras dimensões tem um caráter tão fraco assim, tem uma mente tão fraca nesse nível? Porque, Mona, é realmente assim, o nosso Mark Grayson é super-herói de fato, né? Isso foi outra atitude que me fez gostar um pouco mais do Mark, porque, meu Deus! Como é que uma pessoa em outras dimensões tem uma mente tão fraca? Aliás, falando da batalha nesse primeiro episódio da outra dimensão, eu queria dizer que eu achei um absurdo a Eve ter perdido aquela batalha. Gente, eu não tava achando que essa mulher era nerfada até eu ver aquela cena do primeiro episódio. Porque, não, ela mexe com átomo. Átomo é o que compõe basicamente tudo. Ela é pra ser uma das mais poderosas desse desenho. Se pá, mais poderosa que o próprio Mark. Aí ela me perde na dimensão alternativa? Não. Ai, eu fico revoltado, porque a Eve é uma personagem que eu gosto muito. Inclusive, já que eu toquei no assunto, vamos falar dela, já que o Levi não tá fazendo nada de muito grande nesses 2 episódios. Apesar de que ele tem viajado nas outras dimensões colhendo informações sobre os outros Invencíveis, porque depois do acidente do primeiro episódio, ele tá buscando vingança do Invencível. Ele culpou o Invencível por tudo, sendo que foi ele que fez. Eu acho muito engraçado isso, né? De vilões que se tornam monstros por coisas que eles próprios fizeram. Aí eles culpam os super-heróis, sabe? Eu acho tão controverso. Mas ele tá coletando informações, se preparando para um grande boom. E acreditem, gente, vai vir coisa grande desse homem por aí. Ele promete. Mas enfim, vamos falar da Eve agora. A Eve só teve um destaque maior nela no segundo episódio. No primeiro, ela só teve uma daquelas clássicas conversas que ela tem com o Mark, só pra fermentar o chip mesmo deles dois. Mas no segundo, ela teve um maior destaque porque ela estava ajudando as pessoas em Chicago a reconstruir a cidade depois do que o Omni-Man fez. Inclusive, teve uma discussão muito importante nesse episódio, tipo, da transição da vida adulta pra vida... da vida de adolescente pra vida adulta, porque é o episódio em que o povo finalmente se forma. E a Samantha foi uma das pessoas que fomentou essa discussão, porque primeiro que ela usou os poderes dela para reconstruir alguns monumentos da cidade mais rápido, o que eu particularmente acho que é um ótimo uso dos poderes dela. A Eve é uma daquelas personagens que eu digo com toda certeza que genuinamente é uma super-heroína, sabe? Que usa as habilidades dela em prol dos outros, não só pra
socar a cara de vilões. É o sentimento que eu tenho dela. A mesma coisa que eu sinto com o Midoriya, de My Hero Academia, e o Clark Kent, da nova série de Super-Homem, Minhas Aventuras como Superman. Esses personagens que realmente querem ajudar de verdade, sabe? Com os poderes que eles têm. Eu acho isso muito foda. Só que isso não impede ela de tomar atitudes meio questionáveis. Porque, como a gente sabe, né, os poderes dela são basicamente ilimitados. Então ela geralmente tenta fazer as coisas se tornarem mais fáceis pro povo. O que eu acho que é particularmente uma coisa boa, tá? Eu vi gente que criticou algumas atitudes dela ir pelo caminho mais fácil. Só que, sinceramente, gente, o mundo é muito difícil. Se tivesse alguém com as habilidades dela pra facilitar a vida de algumas pessoas, eu concordaria super. Eu super tava igual aquela mãe que reclamou que se dependesse da burocracia, ela ia ficar morando em um estádio por anos. Então eu super concordo com a atitude da Ivy, só que mesmo assim ela ainda tomou uns erros, porque tipo, ela descobriu que os pais dela estavam passando por dificuldades financeiras. Então ela tentou prover mantimentos pra eles usando os poderes dela, né? Como a gente sabe, ela tem essa capacidade, ela pode ajudar. Não financeiramente, não. Financeiramente eu só acho que ela errou quando ela fez aquela maçã de ouro pra dar pro pai vender. Aí eu acho que ela errou porque assim, amiga, pode dar problema de inflação pros seus pais, cara. As pessoas vão questionar de onde que o homem arranjou uma maçã de ouro. Eu acho que aí você errou, aí você tomou uma atitude ruim. Outra coisa foi o fato dela ter uma discussão com o pai dela, que foi muito interessante, porque, tipo, a relação da familiar dela sempre foi muito complicada. Quem viu a primeira temporada e o especial da Amazon Prime da história dela, sabe que ela sempre teve uma relação muito complicada com os pais, principalmente com o pai. Só que nessa última discussão que eles tiveram, ficou clara uma coisa, que é que, tipo, os pais temem os poderes dela. Temem ela ter poderes tão ilimitados. Principalmente o pai, porque, tipo, lembra que ela ajudou na reconstrução de Chicago? Então, do lado do prédio que ela reconstruiu, ela fez um parque num terreno que aquela figurante reclamou que ela tava pedindo há anos pro governo fazer alguma coisa. Só que o terreno, ele era instável, por isso que o governo não construía lá. Então ele usou isso como forma de jogar na cara dela que os poderes dela tornam ela perigosa, tipo. E isso é um ponto que pega a Ivy de jeito, porque ela já perdeu uma amiga por conta de temerem o poder que ela tem. Ela realmente é muito poderosa. E é foda, porque, tipo, esse temor, ela vem da própria família. Tá bom que ela errou, realmente. Nesse quesito, ir pelo caminho mais fácil foi a escolha errada. Mas, tipo, cara, é muito complicado. Inclusive, esse é um dos motivos de eu shippar ela com o Mark, porque, tipo, eles passam por problemas muito parecidos. Ela tem essa coisa, né, com os pais dela, de que, tipo, eles temem ela o tempo todo, temem os poderes dela. E o Mark tem isso com o mundo. Todo mundo tem pisa em ovos com ele, coitado. Esse foi um dos motivos que esse é um dos motivos que eu shippo eles de verdade, sabe? Apesar de que a Amber nessa temporada, nesses 2 episódios, ela tá tão mais legal que eu fico meio mal de shippar o Mark com a Ivy, mas eu continuo shippando mesmo assim. Até porque, né, eu sei de mais coisas. Mas vou parar de falar. Agora vamos falar do Cecil, que é uma das coisas que o Mark está fazendo errado nesses 2 primeiros episódios. Lembra que eu disse que ele tomou umas atitudes meio questionáveis por conta dessa culpa que ele sente? Então, uma delas foi o fato de que ele agora tá trabalhando pro Cecil. Eu acho que isso foi uma péssima decisão, sabe por quê? Porque o Cecil, ele realmente parece que ele tá preocupado com o Mark e com a Debbie, com a saúde mental deles, mas assim, não se enganem, sabe por quê? Porque na primeira temporada ele parecia também super preocupado com o povo, só que ele só tava preocupado com os próprios objetivos. Ele é um personagem assim que é muito preto no branco, sabe? Não dá pra confiar no caráter dele, ele não é confiável e é por isso que eu tô com muito medo do Mark trabalhando com ele. Principalmente porque ele tá numa noia muito grande depois do que aconteceu com o Omni-Man. Não sei se isso ficou tão claro nesses 2 episódios que saíram, mas tipo, ele tá numa noia com as coisas. Ele quer botar o Mark na rédea curta. E eu garanto pra vocês, isso vai fazer ele tomar umas atitudes muito, mas muito questionáveis. E uma dessas é em relação ao Donald, porque muita gente ficou confuso quando viu esse homem vivíssimo
aqui na segunda temporada. Não só o público, como também os personagens. A Debbie, quando viu ele, ficou tipo, mano, tu não tinha morrido? Inclusive, foi meu marido que te matou. Então, inclusive, eu acho que a volta do Donald é uma dessas atitudes que eu tô falando pra vocês. Eu juro, gente, não confiem no Cecil. Segue o meu conselho aqui. E sobre os Guardiões Globais, né? O que dizer sobre aquele povo? Eu não vou dizer nada, porque nesses 2 episódios eles não agregaram em nenhum momento. Desculpa, pessoal. Eu sei que vocês estão dando o melhor de si, mas sabe? Até agora vocês não cumpriram o papel de super-heróis. De equipe de super-heróis, sabe? De grande equipe global que protege o mundo. A única coisa assim que teve de novidade neles foi o fato de que agora o Cecil direcionou o Imortal pra ser o novo líder da equipe. Afinal, né, ele é um guardião, né, um membro original, o único que sobreviveu. E também que a adição de novos super-heróis. O Blindado e o Supermorfo. Que são personagens, assim, que aparentemente são bem interessantes. Não, o Blindado não. O Blindado é mais uma... É sério, ele é literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V do Mark. Inclusive, o uniforme que ele tá usando é o mesmo que o Mark experimentou na primeira temporada, sabe? Então, ele não é tão interessante assim. Agora, o Supermorfo, ele já é uma coisinha mais promissora, porque lembram que em Marte tá acontecendo aquele caos, né, dos cerebrinhos que ficam comandando, que ficam controlando as pessoas, né? O Supermorfo é um marciano que fugiu do planeta. Cara, e ele não conta isso pra ninguém, é isso que eu acho impressionante. Eu fico, meu Deus, homem, fale alguma coisa. Tá acontecendo uma guerra no teu planeta, seu covarde. Mas enfim, essas foram as únicas grandes adições. Além do fato, né, do Rex estar finalmente pagando tudo que ele fez a Eve passar na primeira temporada. Sério, ele passou pela mesma cena, pela mesma exata cena que ele fez a Eve passar no banheiro com a Kate, a Duplicate. Cara, quando eu vi isso, eu achei... Ai, que sabor! É realmente assim como dizia Taylor Swift, Karma is my boyfriend. O karma vem pra todos. Foram as únicas contribuições. Acho que nós ainda não vamos ver a ascensão do Rude, né, do robô, nesses 2 primeiros episódios. Talvez nessa temporada a gente não veja, mas não sei, né? São incógnitas porque basicamente foi tudo isso que aconteceu. Muita coisa aconteceu, na verdade. Mas essas foram as principais. Agora a gente só tem que ficar na expectativa pros próximos episódios, né? Para o que virá a partir de agora. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Por favor, continuem aqui, né? Curtam esse vídeo para eu saber que vocês gostaram e para eu continuar falando mais de Invencível. Além de me seguir nas minhas outras redes sociais que estarão linkadas na descrição. E se inscrever, né? Se inscrever é muito importante, sabe? Inscrevam-se no canal e ativem o sininho, porque aí vocês vão saber toda vez que eu postar vídeo novo. É isso! Eu vejo vocês na próxima. Bye, bye!